No Brasil, as pessoas, elas se declaram não só sendo de uma religião, elas falam que elas são de vários. Então, a pessoa pode dizer que é umbandista e evangélico ao mesmo tempo. Tem gente que se declara ateu e evangélico ao mesmo tempo. Eu não sei como isso, a pessoa comporta isso na cabeça dela, mas a pessoa eu não sei como comporta. é possível. E também os grupos esotéricos, né, tiveram um crescimento muito grande, né? E esses grupos, eles tendem a gostar, né, de usar mais psicodélicos, essas coisas por conta dessa elevação da mente. Mas no Brasil nós temos muito disso, muito essa pluralidade religiosa. Aquele sincretismo religioso, né? Não só o sincretismo, mas é realmente das pessoas pegarem várias religiões e fazer o próprio modelo de religião para ela. Então, assim, você pode falar que você é da Wicca, católico e umbandista. A outra pessoa fala, eu sou da Wicca católico, mas eu sou espírita também. Então, cada pessoa vai ajustando. E nesse processo, acaba que elas já estão abertas para outras experiências religiosas e muitas vezes os psicodélicos são associados a experiências religiosas, né? E muito para expansão da mente, para conseguir, às vezes as pessoas não têm nenhuma religião e aí passa a significar de outra forma a realidade delas. Então tem muito desses depoimentos e tem pesquisas também mostrando que ateus, por exemplo, que usam psicodélicos, uma parte deles não é que se tornam religiosos, não se tornam. Eles se tornam uma pessoa mais, tipo, agnóstico. Tá bom, tô mais aberto a... Já deu um passo, né? Então assim... Não foi uma experiência necessariamente religiosa, mas espiritual, né? Espiritual. Então, isso também é usado em muitas religiões. Então, acaba que o Brasil tem uma pluralidade as pessoas conseguem comportar tudo. E aí você vai para outros países, às vezes eles nem entendem o que se passa no Brasil em relação à religião. Então, o estudo do psicodélico no Brasil é super importante, porque vai atingir justamente esses grupos que estão querendo outras experiências, estão querendo outros estados de consciência que às vezes essas substâncias também pode acarretar para a vida da pessoa, né? E são substâncias que também eu acho que as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre, mas o conhecimento também tem que ser aliado a que também pode ter efeitos negativos, né? A pessoa pode ter uma bad trip. Como que ela vai lidar na hora? Será que todo mundo sabe, né? Como lidar com isso? Como acalmar uma pessoa que tá tendo aquilo. Então, às vezes, o uso vou usar porque fulano usou, aí viu não sei das quantas, não sei. Mas pra você a experiência vai ser diferente. Pode ser positivo ou negativo, depende do que a pessoa tá pensando também, do que ela tá passando, então... Qualquer droga, seja psicodélico ou qualquer outras drogas, vai depender de onde a pessoa usar. Por exemplo, se você está usando aqui num ambiente que é seguro, você sabe que não tem... Tem menos chance de uma bad trip, né? Você fica mais tranquilo. Se você tá estressado no dia, e aí você tá com medo, sei lá, de alguém chegar e você não quer que fulano chegue em casa, mas você volta, você já vai usar assim. Aquele pensamento vai ser acentuado, né? Então assim... Você arrumar o contexto antes de fazer o uso da substância é algo essencial, e às vezes não é pensado. Não é assim, vou usar aqui no cantinho. Calma, né? Tem todo um processo, né? Quase que ritualístico religioso a esse ponto, né? Até o álcool, se você for beber num bar que tem muita briga, não sei o quê, você já vai ficar meio assim. Diferente de você estar já fica mais impulsivo, assim. Você tá em casa, bebendo com um amigo... É diferente. Então, nos psicodélicos, principalmente, as pessoas querem ter a experiência que o outro teve. Não, você vai ter a sua experiência, porque depende também dos seus processos mentais, que são diferentes do outro. Mas exatamente. É um tema bem interessante. E aqui no Brasil, né, a gente tem o chá de Santo Daime, né, a ayahuasca, né? Você quer falar disso também? Sim, então tem muitas religiões que... e utilizam disso, e são religiões que acabam entrando nessa onda das religiões que as pessoas estão querendo experimentar, né? Desse novo que a população tá... Eu acredito que essas religiões tradicionais, elas estão perdendo um pouco de força porque não respondem todos os indagamentos das pessoas e também, às vezes, não estão adaptadas à realidade que é hoje em dia, da rotina das pessoas. Então, as pessoas estão buscando muito religiões que oferecem, né, também essas experiências psicodélicas por conta disso, por conta de anseios, né, psicológicos, anseios do dia a dia, que os psicodélicos muitas vezes podem transportar a pessoa para uma coisa que ela não experimenta num estado normal, assim, do dia a dia dela, né? Então,
E também tem muito desses grupos serem grupos também de convivência. Então, você vai lá para conviver. Dá um você senso tem de pertencimento para a pessoa, muito pertencimento. pertencimento. Então, a pessoa tem esse senso. Isso está crescendo muito, né? Esses grupos. Então, eu acho que a questão do crescimento é uma questão importante para se pensar, para as pessoas fazerem o uso sabendo de toda essa questão contextual, de predisposições, né, psiquiátricas que a pessoa tenha na família, né? Às vezes não é muito indicado fazer uso ou não. Como que os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos entram nesse contexto? E qual a sua visão sobre esses dois grupos? Olha, são grupos que eles têm uma base religiosa, e quando eu digo base religiosa, não é uma religião em si, mas eles usam muito de elementos da espiritualidade para isso. São grupos fortes e eles acabam ajudando uma parcela das pessoas, mas nem todo mundo tem um perfil para alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Então, eu tenho algumas ressalvas em alguns tipos de abordagem deles, porque eles têm uma visão, às vezes, muito estigmatizada da pessoa que faz uso de drogas. Então, a pessoa tem que estar limpo. Só a palavra limpo, você está pressupondo que a pessoa está suja se usa drogas. Então, assim, já é uma conotação muito Já negativa. apontando o dedo, falando que ela tá errada, que ela tem que se limpar, sabe? Sim. Então, assim, eu não sou contra esses grupos. Eu acho que eles ajudam muito as pessoas. Eles criam aquilo que você até citou, né? Desse senso de pertencimento. Isso é excelente. Isso, às vezes, é importante. Então, o tratamento de pessoas com dependências, ela não vai ser bom para todo mundo o mesmo tratamento. Então, tem pessoas que se dão super bem no Alcoólicos Anônimos ou no Narcóticos Anônimos, e para ela faz sentido. Mas não é para todo mundo. Tem pessoas que para aquelas regras, aqueles passos assim muito quadrados, para ela não faz sentido e não faz muito parte da realidade dela. Precisa ter um tratamento mais individualizado, né? Então assim... Do que mais universal, do que mais coletivo, né? Ok, isso funciona para essa pessoa e depois isso funciona para essa pessoa, né? Talvez seria melhor, né? Sim. E eu acho que assim, eu penso o seguinte, qualquer tratamento que a pessoa for fazer, ou acompanhamento, porque eu não sei se é muito tratamento isso que a gente chama de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, né? Mas esse acompanhamento, qualquer acompanhamento que a pessoa vai fazer, tem que também fazer sentido para ela, tem que se sentir tranquilo naquilo lá. Então, às vezes, a pessoa tá num momento muito vulnerável, né? Ela quer alguma ajuda, vai num grupo desse, não se identifica e fala, acabou, não vou conseguir me tratar. Mas não, calma, tem outras coisas. Às vezes, vai num CAPS AD, e não é bem tratado, não são todos os CAPs que são bons, mas tem uns que são muito bons. Então, depende, nós somos seres humanos, a gente gosta de ser bem tratado, bem recebido, igual quando eu cheguei aqui, fui super bem recebida, as pessoas se sentem mais tranquilas, melhores, então, assim, isso também perpassa o tratamento. Então, assim, eu tenho ressalvas com alguns tipos de abordagem, mas eu entendo e percebo o quanto é importante, assim, o quanto acaba que pega uma parcela que o governo não consegue dar esse acesso às pessoas tão massificadas de tratamento. Porque quando você vai num site do AA, do NA, tem um sempre do lado da sua casa. CAPS AD, às vezes, não tem do lado da sua casa. Então, você é mais propenso a ir num tratamento que é mais próximo à sua casa ou mais longe? Então, assim, se tivesse mais tratamentos muito mais próximos, eu fiz um levantamento esses tempos, e você perguntou disso. Na cidade de São Paulo, a gente tem cerca de, se não me falha a memória, uns 60 CAPs álcool e outras drogas. Mas grupos de ajuda mútua e comunidade terapêutica, tudo junto, tem mais de 1.300. Então, assim, a gente percebe que esses tratamentos mais voltados à questão religiosa, à questão mais espiritual, eles são muito mais numerosos. Então, são mais de fácil acesso às pessoas. Então, às vezes, pensar nesses outros serviços, que sejam serviços mais seculares também, ou com outros tipos de abordagem, para estar perto de quem precisa. E às vezes nem a realidade não é aquela. Então eu acho que eles cobrem uma parcela dessa deficiência que a gente tem, às vezes, de serviços para abarcar e para responder questões para essa população que precisa, né? Pessoa com dependência. Assim, que é absolutamente necessário, né? Todos merecem ter esse tratamento. Sim. Realmente, cada um, né? Porque nesse processo, né, muitas pessoas são excluídas, né? Mas
realmente é fazer uma política que inclua todos mesmo. Para que a gente tenha... Inclua as famílias também, porque a família sofre muito e muitas vezes elas não têm todo esse respaldo de como lidar se a pessoa está em crise em casa. É um trabalho conjunto, né? A família também faz parte desse processo. Né? Faz parte. A família, às vezes, é um fator que pode ser de risco, pode ser uma família muito, enfim, ruim, nem toda família é. Claro, toda família tem seus problemas, mas tem umas que são, às vezes, o desencadeador da pessoa ter mais problemas. Sim, a própria questão do abuso familiar, né? É um incentivo também, né? Mas tem famílias que, às vezes, elas querem ajudar, mas não sabem. Então, esses serviços, eles também deveriam ajudar. Tem alguns grupos, principalmente em CAPES AD, tem grupos com famílias, mas acaba que é um número pequeno de grupos. E as famílias são numerosas, elas precisam ser tratadas também, porque lidar com uma pessoa com dependência não é fácil. Porque a pessoa, às vezes, está motivada, às vezes não está, e você não sabe muito, por exemplo, o que é motivação. Você acha que a pessoa tem que estar motivada todo dia, mas ele me falou ontem que queria parar, hoje já não quer mais, como assim? Mas a vida é assim, hoje eu acordo super feliz, motivada, amanhã eu posso acordar meio triste. Totalmente. Ninguém vai acordar motivado todo dia. Entender também que o processo, às vezes a pessoa para de usar e às vezes volta a usar, acontece na maioria dos tratamentos. Então, às vezes a pessoa tem, não é legal chamar essa palavra, mas as pessoas entendem, uma recaída. E aí a família fica desesperada, voltou a usar, acabou tudo. Não quer acabou tudo, não quer dizer que todo o tratamento que ele fez atrás não valeu. Isso faz parte do processo. Então, a família entender também todo esse processo que é o tratamento da dependência também tranquilizaria eles. Nossa, isso é uma perspectiva fantástica, né? Porque todo mundo pensa, né, que, né, como você falou, né, a recaída, né? A recaída é o fim de tudo, mas não, agora que você falou que é parte do processo, isso dá muita esperança em muitas pessoas. Isso é espetacular, né?